Yamaha RD 350. 50 anos do veneno da Viúva Negra. A Yamaha RD 350 está completando 50 anos. Por 2 décadas, essa moto alimentou o sonho de muitos brasileiros que queriam botar as mãos em uma das esportivas mais emblemáticas de todos os tempos. Nascida no Japão em 1973, a Viúva Negra teve algumas unidades trazidas ao país antes do início das restrições de produtos importados. Durante 2 décadas, a Yamaha RD 350 foi sinônimo de desempenho das pistas numa moto de rua. O primeiro modelo da RD 350, lançada em 1973, já trazia o temperamento agressivo que faria sua fama. O motor de 2 cilindros a 2 tempos desenvolvia 39 cavalos a 7.500 RPM. A RD era uma esportiva radical, inspirada na TD1 250 de competição que chegou no Brasil em 1969 para brigar com as italianas Ducati nas provas de velocidade em Interlagos, o Autódromo de São Paulo. O motor de 2 cilindros a 2 tempos trazia uma importante evolução. A traseira, ainda com 2 amortecedores, eram derivadas da YR5, mas havia um freio dianteiro a disco e, na versão RD 350B, lançada em 75, câmbio de 6 marchas, leve e firme. Ela sentia bastante as irregularidades do piso. Com apenas 143 kg de peso, atingia velocidade máxima de 166 km por hora e acelerava de 0 a 100 km em cerca de 7 segundos, passando pelo quarto de milha por volta de 14 segundos. A RD chegou ao Brasil em 1974, 2 anos antes da proibição da importação dos veículos, e logo ficou conhecida como Viúva Negra, uma das mais perigosas aranhas venenosas, em alusão a seu desempenho. Nas ruas era comum vê-la disputando rachas de sinal com a Honda CB 750, a famosa 7 Galo, já que a CB 500 e a Suzuki GT 380 e outras motos de média cilindrada não ofereciam potência à altura da RD. Ainda refrigerado a ar e sem moderna tecnologia do PVS, o motor das primeiras RD dava um trabalho. Era preciso manter a mistura ar-combustível correta, a lubrificação adequada e até alternar entre velas mais quentes ou mais frias, conforme o tipo de uso. O motor de 2 tempos, que queimava óleo e lançava uma fumaça esbranquiçada pelo escapamento, tinha desempenho tão acima das rivais que a Yamaha brigava com a Honda 7 Galo. A vantagem da Yamaha ficava ainda maior com o emprego de escapamentos dimensionados que traziam maior potência, mas jogavam o torque máximo para um regime ainda mais alto. O ruído estridente do motor em aceleração total ainda deve estar na memória de muitos aficionados, mas, além das limitações dos freios, suspensão e habilidade do piloto para tanto desempenho, a RD 350 impunha outros desafios. Era comum que a vazão da bomba de óleo a autolube estivesse fora de padrão. Muitos acreditavam que a fábrica fazia isso para evitar ao máximo que os motores quebrassem, o que a mistura de marcha lenta estivesse rica demais. Se o usuário não fosse atento a estes ajustes e a
Se conduzia ela muito tempo em baixa rotação, as velas acabavam-se em 1000 quilômetros e o motor produzia fumaça azulada excessiva em saída do escape, sempre oleosa. Em 1976, já com a importação fechada, a Yamaha aumentou sua cilindrada para 400 centímetros cúbicos, ampliando o custo dos pistões para 62 milímetros e adotava freio traseiro a disco e rodas de alumínio. A potência subia pouco, para 40 cavalos a 7.000 RPM, mas o torque máximo passava de 42 metros quilograma-força a 6.500 RPM, indicando uma domesticação do agressivo motor. 2 anos depois, era adotada a ignição eletrônica. Refrigeração líquida. No Salão de Paris, em 79, a RD ganhava a sigla LC, Liquid Cooled, arrefecida a líquido, com ganho importante em potência, 47 cavalos a 8.500 RPM. E com fiabilidade, a cilindrada retornava aos 347 centímetros cúbicos, 64 por 54 milímetros, causando perda em torque, 4,1 metros por quilograma-força a 8.000 RPM. Na parte ciclística, uma notável evolução. Era a primeira Yamaha estradeira com monocross, considerada a primeira suspensão traseira monoamortecida dos tempos modernos, com um amortecedor a óleo pneumático em posição horizontal. Os escapamentos cromados davam lugar a pretos e as rodas eram de alumínio, com 5 raios duplos. O freio dianteiro agora usava 2 discos, mas na traseira retornava ao tambor. Esse modelo evoluía no Salão de Colônia de 1980 para uma versão com pequena carenagem de farol com apenas 143 quilos e um motor de temperamento agressivo. Era um motor de média cilindrada capaz de dar trabalho até 4 cilindros de 750 centímetros cúbicos. Alcançava 180 km por hora. A RD 350 dos anos 80, com refrigeração líquida e freios a disco, novos quadros e suspensão, visual mais moderno. Uma idêntica foi exposta no Brasil em 84. A distribuição de torque, porém, permanecia crítica. Nada em baixa rotação e um tiro quando o ponteiro do contagiro chegava a 6.000 RPM. Novos cilindros e carburação revista. Já no ano seguinte, buscavam amenizar esse temperamento, mas uma solução mais eficaz era a introdução, apenas em 1983, do YPVS, Yamaha Power Valve System, ou Sistema de Válvula de Potência da Yamaha, similar ao adotado apenas 2 anos antes na TZ250, de competição, de comando mecânico. O YPVS de rua tinha controle eletrônico, uma sofisticada inovação. Seu princípio era restringido ao escapamento dos gases queimados, como se essa janela dos cilindros tivesse dimensões variáveis. Em baixa rotação, a válvula acionava por um servomotor sob o comando de um microprocessador, fechando parte da passagem dos gases. Em alta, liberava a exaustão. Com o YPVS, a RD 350 LC chegava a 59 cavalos de potência a 9.000 RPM. No Salão das Duas Rodas, a RD 350 LC era apresentada no Brasil e crescia a expectativa por uma Yamaha de motor cilíndrico. Sua top de linha era então a DT 180. Em 85, a RD era toda remodelada. Na aparência, ganhou ar moderno de esportiva, a carenagem ainda parecia que vinha fixada no quadro, não mais movendo-se junto ao guidão.
assim como o painel e os retrovisores. Estes, por sua forma arredondada, aqui ganharam o apelido de orelha de Mickey. Farol e lanterna traseira eram retangulares. Havia um para-brisa maior, uma bela tampa de tanque de combustível e escapamentos pretos com silenciadores em tom de alumínio. Novo ganho de potência vinha no modelo em 86, que passava de 63 cavalos a 9.000 RPM. O motor com a válvula YPVS desenvolvia 55 cavalos e levava perto de 200 km por hora, com a comportamento arisco e para muitos irresistível, herdado de suas antecessoras. Neste ano, concretizava-se, enfim, a fabricação da RD 350 LC no Brasil, da nova unidade da Yamaha em Manaus. Começava a sair a moto mais esportiva já produzida no Brasil. Visual e mecanicamente era igual à japonesa, exceto pela taxa de compressão mais baixa, 5.1, e por uma redução de potência, ambas por causa da gasolina nacional, que tem a menor octanagem. Então ela dava 55 cavalos a 9.000 RPM, com torque máximo de 4,74 metros por quilograma-força a 8.500 RPM. Outra perda era a torneira de combustível, comum substituído a automático, que só liberava o fluxo com o motor ligado. A demora da sua nacionalização trouxe um efetivo colateral e, em vez da CB450, a nova Viúva Negra enfrentava na linha Honda CBX750, lançada meses antes, que, embora menos esportiva, tinha quadro cilíndrico, bom torque em baixa rotação, 82 cavalos, embora a nossa RD andasse muito bem, com velocidade máxima de 200 km por hora e aceleração a 0 a 100 em cerca de 6 segundos. A 7 Galo dos tempos modernos era ainda mais veloz e rápida, com 210 km e 55, mas custava bem mais. O modelo de 1988 ganhava carenagem integral, discos de freio perfurados e novo garfo Shoei, e a tarefa de suprir o mercado europeu. Razão da palavra esporte, exibida com orgulho na lateral do Brasil para o mundo. Apenas as tradicionais cores e grafismo foram modificadas até que, a linha de 91, a Yamaha apresentou uma reestilização. A RD adotava carenagem íntegra, as tampas laterais de modo a ocultar o quadro, e 2 faróis redondos em vez do único retangular, lembrando grande esportividade da marca, como a FZ1000. Os retrovisores já não pareciam as orelhas do Mickey. Após 6 anos no mercado internacional, uma tentativa de melhorar a sua estabilidade foi feita no mesmo modelo de 91, com os pneus Pirelli MT-75 no lugar da antiga Phantom, desenvolvidos para equipar a nova 450 da Honda em aro 17 polegadas. Foram, de certo modo, adaptadas ao aro 18 polegadas da Yamaha. Apesar de melhores que os antigos, sua aderência ainda não atendia às necessidades da 350. O piloto continuava deitado sobre o tanque, como em todas as esportivas, embora a Yamaha não tenha inserido nesse sistema uma esportiva de média cilindrada. Não considerou viável continuar produzindo a RD 350R com seu conteúdo nacionalizado e sem competitividade ante os componentes estrangeiros. Assim, ainda naquele ano, passava a história de um mito sobre 2 rodas. A mais bem-sucedida moto de rua de média cilindrada, derivada diretamente das pistas.
um sucesso de 2 décadas em suas várias gerações. Muito obrigado por estarem com a gente até agora. E eu sempre digo, um grande motociclista não é lembrado pela moto que pilota, mas pelas amizades que realiza. Bom dia, bom fim de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Yamaha RD 350, 50 anos do